Não é em 2033 que a reforma tributária vai começar a impactar o seu negócio. É até 2033 que ela vai mudar aos poucos, ano após ano. Se você tem um hotel, uma pousada ou atua com turismo, ignorar essa transição agora é o caminho mais rápido para você perder margem e acabar com seu caixa sem perceber. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e aqui nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva, para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. Olha só, a reforma tributária não é um botão que liga em 2033, ela é uma escada de transformação. Primeiro entra a CBS em substituição da PIS/COFINS, depois o IBS em substituição do ICMS e ISS, e enquanto isso você vive por anos num cenário híbrido. Parte no sistema antigo, parte no novo. Para um hotel, uma pousada, isso significa conviver com a regra antiga, com a regra nova, nota fiscal adaptada, sistema em transição, decisões de investimento que vão atravessar esse período, e se você planeja os seus próximos 5 a 10 anos de negócio sem olhar para essa transição, você está planejando um terreno que vai mudar debaixo dos seus pés. Vamos organizar essa ideia de transição. O que a reforma faz é substituir gradualmente 5 tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por 2 principais, CBS e IBS, além do imposto seletivo para casos específicos. E só que, por que isso não acontece de uma vez? Porque empresas, contadores, sistemas, estados, municípios precisam de tempo para se adaptar. Você não consegue do dia para a noite mudar todos os parâmetros de faturamento, contratos, precificação e repasses. Então o que é que o legislador fez? Criou uma fase de convivência. Por um período, você ainda paga os tributos antigos e, ao mesmo tempo, vai pagar também os novos. Até que, no final, a carga migra totalmente para o novo modelo e os antigos vão sair de cena. A transição é basicamente uma troca de engrenagem com o carro em movimento. É por isso que o planejamento é obrigatório, não é opcional. Agora vamos ao que interessa. Como é que essa escada vai funcionar ao longo do tempo? Deixa eu te dar as datas de referência que já estão definidas. Vamos lá. 2026, início da CBS, vai substituir a PIS/COFINS com a alíquota inicial de 0,9% como teste. E 2027, CBS já com a alíquota cheia, estimada entre 8,5% e 9%. 2027 também, início do IBS, que vai substituir o ICMS e ISS com a alíquota inicial de 0,1%. 2029, IBS começa a subir. 2029 a 32, redução gradual de ICMS e ISS, 25% ao ano. 2033, ICMS e ISS zerados, IBS e CBS com alíquota cheia, hoje estimada entre 17% e 18%, que no total vão dar ali 27% de novos impostos, tributos de IBS e CBS. Perceba então, não é tudo de uma vez, é uma escadinha que ano a ano vai ter mais mudanças. E em cada degrau, sua empresa precisa estar preparada para ajustar sistema, preço e planejamento. 2026 é o ano em que você vai começar a ver essas duas operações, IBS e CBS, aparecerem na nota fiscal, mesmo que quase zeradas, certo? 2027 vai ser o ano que a CBS já vai estar com a alíquota cheia e aí você vai sentir o impacto real disso no seu caixa. 2029 e 2032 são 2 anos críticos. Você vai conviver com os dois e com os impostos novos subindo ao mesmo tempo. É a fase mais complexa da transição. E 2033 é o ano da consolidação. O velho sistema acaba e o novo assume completamente. Então, se você planeja investimentos, expansão, mudança de estrutura, precisa olhar para essas datas e perguntar em que fase da transição eu vou estar quando esse investimento começar a dar retorno. De forma geral, o que você precisa guardar é, no primeiro momento, regulamentação e preparação. É a fase em que as leis complementares vão definir as regras de CBS e IBS, inclusive os regimes específicos, tratamento de setores sensíveis, modelo de crédito, critérios de repartição entre estados e municípios. Para você, que tem um hotel, uma pousada, por exemplo, é o momento de acompanhar de perto com a contabilidade de sua assessoria jurídica. Não é para agir no desespero, é para entender o desenho do que está surgindo. Num segundo momento, a gente tem de fato a entrada do IBS e CBS em convívio com os tributos antigos. Aqui a gente começa com as alíquotas iniciais em paralelo ao sistema atual. Significa que a sua nota fiscal, o seu sistema, o seu planejamento de preços vão lidar com mais uma nova camada de tributação, enquanto a antiga ainda está valendo. É a fase que erros de cadastro, sistema desatualizado vão te dar um grande prejuízo. Num terceiro momento, a gente tem essa migração gradual do ICMS e ISS para o IBS. Ao longo dos anos, a carga que hoje está nesses tributos vai ser deslocada para o novo. Na prática, o peso vai sair do modelo atual e vai entrando no novo. Aqui, quem acompanha essa mudança com dados vai conseguir identificar se a sua operação está ficando mais onerada, neutra ou eventualmente mais favorecida. Ajustar a estratégia de serviços, pacotes, localização pode ser importante aqui. E o quarto momento é a consolidação lá por volta de 2033,
quando o sistema antigo vai encerrar e o IBS e CBS passam a ser, de fato, os protagonistas da tributação sobre o consumo. Ok, no meio de tudo isso, a pergunta que todo pequeno empresário já está fazendo. E o Simples Nacional? O Simples Nacional ele continua existindo, mas ele vai se adaptar a esse novo modelo. Ao invés de recolher PIS, COFINS, ICMS e ISS dentro do Simples, você vai recolher IBS e CBS. O ponto é, as alíquotas do Simples vão ser calculadas para refletir essa mudança. Isso significa que, dependendo do seu faturamento do seu setor, você pode sair ganhando ou perdendo nessa transição. Por isso, se você está no Simples, precisa acompanhar de perto como é que essas novas tabelas vão ficar e avaliar se vai continuar fazendo sentido para o seu caso, principalmente também por conta dos créditos. Porque pode ser que, com o crédito amplo de IBS e CBS, no regime normal, você pague menos imposto saindo do Simples. Ou pode ser que o Simples continue sendo mais vantajoso, dependendo da sua margem e do seu setor. Essa é uma decisão que você vai precisar fazer conta para decidir, certo? Olhando para os números reais da sua empresa e não só para uma regra genérica. E aí, note uma coisa, não tem um dia D. É uma sequência de anos em que a sua empresa vai funcionar com uma mistura crescente de regras novas e regras antigas. Se você só acordar para isso perto do final, lá em 2033, você vai ter passado a transição toda tomando decisão errada, tomando decisão às cegas. Para um hotel, uma pousada ou uma operação de turismo, por exemplo, essa transição é crítica por alguns motivos. O primeiro deles, você trabalha com planejamento de longo prazo. Não é raro você contratar um financiamento, fazer reforma, ampliar a estrutura, investir em tecnologia de reserva, considerando um horizonte aí de 5 a 10 anos. Se você monta esse plano sem considerar que a tributação vai sofrer variação sobre as diárias, serviços, alimentação, eventos, você corre o risco de errar a conta, para mais ou para menos. Segundo ponto, você tem uma cesta de serviços. Você não tem só aquele quarto para dormir. Tem alimentação, tem salão de eventos, tem passeio, tem estacionamento, tem outros serviços agregados. Cada um desses, hoje, pode ter um enquadramento diferente entre ISS e ICMS. Com o IBS, há uma tendência de uniformização, mas a definição dessas alíquotas e as regras específicas pode afetar mais alguns serviços do que outros. Sem monitorar isso, você pode continuar vendendo pacotes que se tornaram menos rentáveis ao longo dessa transição sem nem perceber. E o terceiro ponto, competitividade regional. Hotelaria e turismo dependem demais da localização. A forma como os estados e municípios vão trabalhar suas parcelas de IBS influencia na atratividade de certos destinos. Se o seu hotel está numa região em que a carga efetiva tende a ficar mais pesada, você vai saber disso com antecedência para ajustar suas tarifas, reposicionar seu público-alvo ou revisar sua estratégia de investimentos. Um quarto motivo, sazonalidade e contratos de longo prazo. A hotelaria trabalha com contratos de eventos, pacotes de casamento, convenções corporativas, muitas vezes fechadas com uma grande antecedência. Se você fecha um contrato em 2026 para um evento em 2028, a tributação vai mudar muito no meio do caminho. Quem é que vai assumir esse custo adicional? Se o seu contrato ele não prevê uma cláusula de ajuste tributário, você pode ter prejuízo. Isso exige que você revise agora os seus modelos de contrato para eventos e pacotes a longo prazo. Isso vai ser importante para proteger você do risco dessa transição e o próprio cliente, que vai estar ciente de que esse ajuste vai ser técnico e não arbitrário. Então, o que significa planejar agora na prática? Sem pânico, mas com seriedade. Significa, primeiro, fazer um raio-x tributário da sua operação atual. Quais tributos incidem sobre diárias, alimentações, eventos, serviços, como é que está o cadastro de produtos e serviços, quais os principais pontos de risco e depois sentar com o tributarista, se possível, com a sua assessoria jurídica e contábil para desenhar cenários de transição. Se as alíquotas de IBS e CBS forem nesse patamar, como é que isso afeta a sua margem? Se um determinado benefício atual perder força ao longo dos anos, o que é que muda no resultado para você? E por fim, significa acompanhar a regulamentação com seriedade e não só como curiosidade em rede social, mas como um insumo para a sua gestão. Cada avanço, cada mudança vai ser uma peça no quebra-cabeça do seu negócio. Um quarto elemento, revisar os contratos comerciais e de fornecimento. Se você tem contratos de longo prazo com fornecedores de alimentos, bebidas, lavanderia, manutenção, precisa verificar como é que a reforma vai afetar os seus contratos. Por exemplo, se o contrato prevê que o fornecedor entrega já com ICMS embutido no preço, como é que fica quando mudar para o IBS? Quem é que vai assumir esse reajuste? Se você tem contratos com agências de turismo, plataforma de reserva, como é que fica a tributação sobre as comissões e os repasses? Esses detalhes hoje podem parecer pequenos, mas entre 26, 27 e 28 vão virar um problema se não forem revisados.
O ideal é fazer uma revisão técnica dos principais contratos da empresa, fornecimento, locação, parceria, intermediação, identificar onde é que está escrito cada um dos tributos atuais e como é que vai ficar isso com a nova tributação. Se o contrato não prevê ajuste, você vai precisar negociar um aditivo contratual antes que a transição comece de fato, já prevendo essa segurança para ambas as partes. Vamos amarrar isso agora com alguns exemplos hipotéticos. O primeiro deles, uma pousada média numa cidade turística que trabalha forte na alta temporada e em feriados. Ela pensa em ampliar a estrutura em 2026 para dobrar a capacidade até 2030. Se essa pousada ignora a transição, ela vai assumir um financiamento contando com a margem que não vai se manter, porque a carga tributária efetiva sobre as diárias, serviços, vai mudar no meio do caminho. Um segundo exemplo, um hotel que opera com muitos eventos corporativos, casamentos, convenções. Uma parte relevante da receita vem desses pacotes de eventos, com alimentação, iluminação, som, aluguel de espaço. E as mudanças graduais sobre a tributação podem tornar alguns tipos de pacote menos rentáveis do que outros ao longo da transição. Quem está acompanhando, ajusta essa composição dos pacotes. Quem não está, só vai perceber quando o caixa apertar. Um outro exemplo, uma pousada que trabalha com pacotes de turismo e aventura. Hospedagem, passeios, alimentação. Hoje a tributação desse pacote é complexa. Parte vai para ISS, parte vai para ICMS, parte é serviço e parte não é. Com o IBS e CBS, a lógica tende a ser mais uniforme, mas a separação entre o que é serviço próprio, o que é intermediação, o que é revenda, vai precisar estar claro. Então, se você não organiza isso agora, você vai perder créditos tributários significativos ao longo da transição e você talvez nem perceba que está pagando muito mais do que deveria. Até porque, nisso tudo, para você usar os créditos, só se tiver documentado, com nota fiscal destacando os tributos, com cadastro fiscal organizado. Se a pousada, se o seu hotel continuar trabalhando do jeito que trabalha hoje, sem separar o que é custo de serviço, o que é da operação, vai perder crédito e vai pagar mais imposto do que deveria. O papel do tributarista, nesse contexto, não é prever o futuro com exatidão, mas oferecer uma economia ao longo desse período. Ajudar o empresário a enxergar a transição como um processo e não como um susto que vai acontecer de um dia para o outro, o que significa traduzir o que está na legislação, organizar essas informações de acordo com a operação da empresa, apontar os pontos sensíveis e construir, junto com a contabilidade, cenários realistas. É uma atuação de análise e planejamento, respeitando os limites da lei e as incertezas que ainda existem no desenho da reforma tributária atualmente. Se você quer olhar para a transição da reforma até 2033 com estratégia e não apenas reagindo de forma abrupta às mudanças, os meus contatos estão na descrição do vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com aquele empresário que está passando por uma situação parecida. Até o próximo vídeo.